Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos, o nosso podcast feito para pensar em estratégias de luta e também nutrir afetos, que é apresentado por mim, Raquel. Por mim, Luísa. Olá. E por mim, que sou a Suhaile. Olá, pessoal. Bom, a gente vai começar mais uma vez o programa com os agradecimentos mais do que merecidos. Então hoje a gente quer agradecer o professor e defensor público Caio Pava, que vem compartilhando o nosso podcast nas redes sociais. Muito obrigada a todo mundo que manifestou interesse, a gente tem sido muito feliz com as respostas de vocês. É importante pra gente ter essa dimensão de como as discussões que a gente tem feito aqui impactam o dia a dia, as reflexões de vocês e também as sugestões que a gente tem recebido. Muito obrigada. E a gente aproveita então para divulgar também o Caio Paiva nas redes sociais. No Insta ele é o Caio C. Paiva e no Twitter Caio César com Z, FP. Sigam. E se você está chegando aqui agora, o Transmissão Direitos Humanos ele é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos que convida a todos e a todas para uma reflexão sobre a prática ativista, assim como novas formas de atuação nesse campo. Em tempos tão difíceis, nós achamos que mais do que nunca, a gente que trabalha com direitos humanos precisa tirar momentos para pensar sobre o que fazemos e também para estarmos juntos e nos apoiarmos. A gente faz esse compartilhamento de ideias com indicações de leituras e outros tipos de formatos pelo nosso correio mensal e também aqui no podcast, onde conversamos com pessoas que fazem a prática de direitos humanos e têm experiências bacanas para compartilhar. E pra gente começar, esse também é um programa bastante especial, porque ele é um programa no mês de março, que faz parte da campanha O Podcast é Delas, de 2019, que já é a terceira iniciativa dessa campanha muito bacana, levada adiante pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso, e que tem a intenção de incentivar a participação feminina na podosfera. E pra gente é muito bacana poder fazer parte dessa campanha, porque desde que a gente começou, esse programa tocado por 3 mulheres, a gente sentiu, muito apoio vindo das outras mulheres podcasters, e a gente acredita que esse campo só vai melhorar muito mais quanto mais mulheres fizerem parte dele como convidadas, como participação super ativa e protagonista no mundo dos podcasts. E hoje o nosso programa, ele é todo no tema da comunicação, e para quem conhece a gente, já tem acompanhado, deve ter percebido que é um assunto que para nós é fundamental para quem discute direitos humanos. Nós já falamos aqui de internet e direitos humanos nos 2 primeiros episódios do podcast. Conversamos sobre ativismo de base e como veículos de comunicação podem atingir também movimentos sociais no episódio 4, Caldeirão Costa, e também conversamos sobre como abordar temas complexos de direitos humanos por meio do jornalismo independente no episódio 5, com a entrevistada Andrea Dipp. E já que a pauta é comunicação, nós resolvemos falar hoje de um material super diferente que nós recomendamos no último correio de 2018, que foi uma thread do Twitter feita pelo Jefferson Nascimento. Quem acompanha a gente já deve saber que o Jefferson é super parceiro aqui do Transmissão e ele gravou o nosso episódio piloto que trata de estratégias digitais. Ouçam e depois comentem com a gente. Mas falando sobre a thread, a gente fez essa recomendação porque pareceu uma maneira muito criativa e concreta de mostrar como existem possibilidades diferentes de usar as redes sociais para falar sobre direitos humanos. Para quem não conhece, thread é uma sequência de postagens no Twitter, e essa thread do Jeff que a gente está recomendando foi feita em 2017, então já é um pouquinho antiga, e ela tinha a intenção de registrar as principais lições que foram passadas numa oficina de ativismo que aconteceu no 15º Colóquio Internacional de Direitos Humanos, organizado pela Conectas, e que nessa oficina a ideia era desafiar os ativistas e defensores de direitos humanos a criar formas de comunicação relevantes que usassem intervenções criativas e também táticas culturais. E é por isso que o Jeff fez foi tão interessante, porque ele não só passou adiante esse conhecimento que ele recebeu nessa oficina, mas ele usou de muito bom humor e mostrou como cada uma dessas dicas podia ser representada por um GIF. E assim, ela já trouxe muito de cultura pop, trouxe símbolos, sinais e bastante bom humor para registrar para muito mais gente quais eram essas dicas que vieram. E também é legal falar que foi por GIF, porque a thread poderia ser vista por quem não é do Twitter como uma tática para poder colocar um textão numa rede social que se baseia em mensagens bem curtas e muito pequenas, já que, como elas são uma sequência, elas vêm em fio, então daria para você falar muito mais coisa. Mas não é essa a ideia, Mantendo a lógica do Twitter, você consegue fazer essa sequência de mensagens, mas ainda assim muito curtas e que, por serem curtas e serem baseadas no GIF, elas passam de forma mais clara qual que é essa ideia de usar cultura pop, de usar mensagens engraçadas para falar de assuntos sérios como direitos humanos. E bom, para quem ficou curioso, as lições foram: 1. Conheça o terreno em que você atua e use isso em sua vantagem. 2. Cultive o desejo. 3. Torne visível o invisível. 4. Mostre a realidade. 5. Use a cultura pop. 6. Seja engraçado. 7. Tenha estilo, isso importa.
8. Use sinais, símbolos e faça um espetáculo. 9. Empodere as pessoas. E o mais bacana, eu acho, foi ver como o próprio Jefferson mostrou o quanto uma thread pode ser uma ação de impacto em direitos humanos. Parece abstrato aqui a gente falando, mas por iniciativa própria, o Jeff começou a organizar informações que saíam na imprensa sobre feminicídio em janeiro de 2019 e a divulgar no Twitter na forma de thread. Ele usou uma planilha Google, então, para reunir todos esses casos e o Google Maps para localizá-los, e compartilhou quase que diariamente uma atualização dos dados. Ao tornar o invisível visível por meio de poucas palavras e com ferramentas visuais super contemporâneas, a visibilidade que gerou foi tamanha que grandes jornais como o Globo colocaram o tema em suas capas, baseados nessa thread e contribuindo para uma discussão super importante sobre a violência contra a mulher. Para quem ficou interessado e quer também ter acesso a essas informações que o Jefferson Nascimento compartilha, sigam o Jeff no Twitter. Lá no Twitter ele é @jnassim, ou seja, J Nascimento, só que até o M só. Então sigam ele por lá. Isso aí, é muito legal ver que a gente consegue passar informação sobre direitos humanos de qualidade sem ser em relatórios gigantescos e mesmo assim tem impacto. Então, para continuar esse papo sobre comunicação, nada melhor do que a gente começar a ouvir nossa convidada incrível de hoje, que é a Ana Cláudia Mielke. Bem-vinda, Ana. A Ana é da coordenação executiva do Intervozes e mestre em ciências da comunicação. Muito obrigada por participar aqui do podcast do Transmissão. Eu que agradeço o convite. Para nós começarmos o nosso papo de hoje, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória e como você chegou a trabalhar com direitos humanos e com comunicação. Olha, a minha trajetória é bem parecida com a de muitas pessoas que se tornam ativistas, defensoras de direitos humanos. Eu comecei lá atrás no movimento estudantil, ainda no movimento secundarista, né, na época na defesa, né, da qualidade da educação no ensino público. Eu era estudante de uma escola pública, né, e foi por aí que eu comecei o meu ativismo, a minha militância na defesa de direitos. E assim eu continuei na universidade, quando eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de Comunicação Social, também na militância pela qualidade da educação. A gente vivia um momento que era o final do governo Fernando Henrique Cardoso e havia toda uma política de desmonte das universidades públicas federais, de sucateamento. Então a gente convivia o tempo inteiro com falta de professores, com falta de materiais e com sucateamento da própria estrutura, né? Então foi por aí que eu comecei a minha militância, e como eu era do curso de comunicação, eu acabei também tomando conhecimento dessa pauta da democratização dos meios de comunicação, né? E a entender a importância de se democratizar os meios de comunicação no Brasil, tendo em vista que a gente vive num país em que esses meios de comunicação ainda são muito concentrados nas mãos de poucos grupos econômicos. E para além disso, no próprio movimento estudantil, eu me aproximei de pautas que fazem parte da minha história desde o meu nascimento, mas que por motivos políticos, inclusive, né, de falta de acesso à informação, de falta de acesso à educação, eu só tomei pé delas, né, por volta dos meus 20 anos, que é a existência do patriarcado, a existência de um machismo estrutural e de um racismo estrutural no Brasil. Então, para além da pauta do direito à comunicação e da democratização dos meios de comunicação, eu passei também a ser uma ativista aí do movimento feminista e do movimento negro, né, na perspectiva de levar isso também para o movimento estudantil, de discutir dentro do movimento estudantil os privilégios, né, dos estudantes, digamos assim, brancos, de classe média alta, e como que a gente poderia atuar dentro do movimento estudantil para romper, né, esse histórico aí de segregação de gênero e de segregação racial. E em 2003 eu me lembro que a gente criou, dentro da Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, da qual eu fiz parte, um GET, que é um grupo de estudos e trabalho de combate às opressões. 2003, em janeiro de 2003. Naquela época a gente não sabia ainda muito como tratar desses temas, então a gente juntou assim o tema das opressões dentro de um único arcabouço, digamos assim. Mas a ideia era justamente essa: discutir as relações raciais, os privilégios, discutir as relações
questões de gênero, né, a dominação de gênero dentro do próprio movimento estudantil de comunicação e tentar construir, né, outras relações mais igualitárias e mais respeitosas entre os estudantes e as pessoas que militavam dentro do movimento estudantil de comunicação. Acabei me envolvendo muito também no debate pelas cotas raciais, porque ali no ano de 2002, 2003, havia no Brasil um debate amplo sobre a implementação de cotas raciais nas universidades públicas. Então a UERJ, né, estadual do Rio de Janeiro, já estava implementando, a UNB de Brasília. Então no Espírito Santo a gente também viveu esse momento de cobrar da reitoria, cobrar do conselho, né, universitário, que fossem implementadas cotas raciais, porque a gente acreditava e acredita até hoje que as ações afirmativas no país de tamanha desigualdade no Brasil e em que o racismo é estrutural, existe a necessidade da gente criar aí políticas afirmativas para, digamos assim, tentar equilibrar uma balança que há mais de 300 anos está desequilibrada. E hoje você está atuando também no Intervozes, certo? Como que foi esse processo? Como tem sido esse trabalho no Intervozes? Então, aí, como estudante de comunicação social, eu acabei me envolvendo na pauta da comunicação. No Espírito Santo ainda me envolvi com a pauta sindical, né, dos jornalistas. Fiz parte durante um tempo do Sindicato dos Jornalistas no estado do Espírito Santo e comecei a perceber que a gente precisava disputar um pouco a pauta mais corporativa dos trabalhadores, mas a gente precisava incidir de forma mais organizada e forte nesta pauta da quebra dos monopólios dos meios de comunicação no Brasil. E o Intervozes, ele nasce mais ou menos ali no ano de 2003. Eu era estudante de comunicação, eu vi o Intervozes nascendo, né? Não fiz parte desse nascimento porque eu ainda era estudante, mas muitos dos meus amigos e pessoas que entraram na graduação antes de mim, né, foram as pessoas que acabaram fundando o Intervozes. Então foi quase que um caminho natural, né? Nós participávamos talvez de um mesmo grupo dentro do movimento estudantil, então foi quase que um caminho natural que pós-formada eu, né, me aproximasse do grupo, me aproximasse desse coletivo que fundou o Intervozes e passasse a fazer parte dele. E eu tô no Intervozes oficialmente desde 2010, né, já em São Paulo, moro em São Paulo há 13 anos, e desde então temos atuado aí pela garantia do direito à comunicação, entendendo o direito à comunicação como um direito amplo, né, que é um direito que a gente costuma dizer que é um direito fim, né, ele é um direito em si, mas ele também é um direito meio, porque quando você conquista o direito à comunicação, ou seja, a liberdade de expressão, a ter informação de qualidade, a ter acesso à internet, você também caminha, né, no sentido de conquistar e de alcançar outros direitos. Então o direito à comunicação ele acaba sendo um direito fim, mas também um direito meio para garantir outros direitos humanos, outros direitos sociais, civis e políticos. Então é isso, hoje eu sou da coordenação executiva do Intervozes, a gente tem atuado numa pauta bastante ampla, né, dentro desse grande guarda-chuva que é o direito à comunicação. Então nós temos atuado, por exemplo, na garantia dos direitos digitais, na garantia do acesso à internet, no debate sobre a necessidade da gente desconcentrar os meios de comunicação no Brasil, porque, como eu disse hoje, em 2019, são poucos os grupos econômicos que ainda controlam 95% de tudo aquilo que a gente assiste, lê, ouve. Inclusive, eu estou escrevendo um material que é sobre o novo parlamento. A gente tem aí um novo parlamento eleito no ano de 2018. A Constituição Federal proíbe que deputados e senadores eleitos mantenham concessão de rádio e televisão, e mais uma vez nessa legislatura nós teremos aí pelo menos 30, né, deputados e senadores que são concessionários de empresas de rádio e televisão no Brasil, o que é bastante insalubre, digamos assim, para nossa democracia, né? Porque eles podem fazer uso dos meios de comunicação para influência política, ou seja, né, para criar uma opinião pública a favor de si mesmos, e segundo, porque é antirrepublicano, porque esses deputados são eles que aprovam as concessões e as renovações de rádio e televisão. Então, eles estão dos dois lados do balcão, né? Dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, eles aprovam as concessões e as renovações para eles mesmos, né? Então, é antirrepublicano a gente ainda ter no Brasil deputados e senadores eleitos e governadores também, embora a Constituição não fale de governadores, já está mais do que explícita e consolidada a tese de que um governante eleito não pode ser
concessionário de um serviço público, porque as emissoras de rádio e televisão são concessões públicas. Assim como uma estrada, quando ela é concedida para uma empresa privada, ela não pode ser concedida do Estado para um ente do Estado, né? Ela é concedida do Estado para um ente da iniciativa privada, né? Então, um governador, por semelhança, também não poderia ser concessionário de uma emissora de rádio e televisão, como a gente tem aí no Brasil 3 ou 4 exemplos eleitos agora em 2018. Nessa lógica de pensar, então, a comunicação como um direito fim, mas também como um direito meio, o Intervoz ele tem monitorado violações de direitos humanos cometidas também pela mídia de uma forma muito importante, principalmente quando ela mostrou que alguns programas policialescos, por exemplo, têm no desrespeito aos direitos humanos a sua forma, sistemática de atuação. Você acha que o crescimento do conservadorismo, da ultradireita, essas violações de direitos humanos na mídia, elas tendem a aumentar? Ou essa agenda que de alguma forma dos movimentos conservadores tem de contestar as mídias tradicionais, vai trazer uma nova dinâmica para esse processo, para esse tipo de programas, né? Então é difícil, sem ter uma pesquisa quantitativa, quantitativa, dizer o que influencia o que. Agora, como alguém que olha para este cenário já há algum tempo, não dá para negar que existe um discurso conservador, racista, machista e que se reproduz dentro dos programas policialescos há pelo menos 10, 15 anos. Quando eu digo 10, 15 anos, não é que eles passaram a existir nesse momento, eles existem desde os anos 80. Mas o que você tem nos anos 2000 é uma proliferação desse modelo para todas as capitais brasileiras. Então, você vai em qualquer estado do Brasil, você encontra pelo menos 2 ou 3 programas policialescos diferentes, ou seja, de emissoras diferentes, vinculados à Record, vinculados à Band ou vinculadas ao SBT, ou mesmo em redes totalmente locais. Então, você tem um modelo que se prolifera aí de uns 15 anos para cá e que, quando a gente olha para esse programa, para o conteúdo dessa programação, não dá para negar que ali está o discurso que hoje a gente vê se manifestando nas ruas e até no processo eleitoral. É um discurso que já estava ali, que criminaliza negros e pobres, por exemplo, que acredita que o cidadão precisa andar armado, que muitas vezes chama de mimimi, os problemas relacionados às violências de gênero. Muitos desses programas, inclusive, desrespeitam as mulheres. Mais uma vez, depois que elas foram executadas, assassinadas, porque expõem essas mulheres publicamente, no horário da televisão. Tem uma exposição indevida de crianças e adolescentes, ou seja, já se enquadrando dentro daquele grande discurso, de que criança e adolescente não tem que ser protegida pelo conjunto do Estado, da sociedade, ou seja, já é um pensamento que se contrapõe ao Estatuto da Criança e do Adolescente e que não por acaso você faz pesquisa, a Datafolha faz pesquisa e descobre que 84% da população acredita, quer, prefere a redução da maioridade penal. Porque esse discurso ele já está bem disseminado na população brasileira e essa disseminação ela se dá, aí eu não tenho dúvida, por meio destes programas policialescos que não tem qualquer tipo de monitoramento. Em 2015, o Intervozes, em parceria com a ANDI Comunicação e Direitos, fez um levantamento durante 28 dias desses programas. E o número de violações de direitos humanos que nós encontramos é absurdo. Em 28 dias, 10 estados apenas a gente conseguiu fazer, foram quase 5.000 violações, de 9 tipos que nós categorizamos. Entre elas, a exposição indevida de pessoas e famílias, a exposição indevida de crianças e adolescentes, o racismo, propriamente dito, o racismo e a discriminação, apologia ao crime, como aquele caso bastante conhecido que aconteceu em São Paulo, do Marcelo Rezende, falecido, hoje, que disse ao vivo no ar por volta de 8h20 da noite, enquanto veiculava uma perseguição policial, que o policial deveria atirar contra o bandido, independente se o bandido era bandido mesmo ou não. E se fosse também, ele deveria ter o seu direito, de ter uma defesa, e passar por todo o processo jurídico que está previsto na nossa Constituição, e não ser executado sumariamente ao vivo no programa de televisão. Então não tenho dúvida de que esses programas, eles ajudam
ajudam a forjar um imaginário social que é um imaginário social bastante conservador, bastante militarizado, bastante preconceituoso e racista, porque eu acho que ele influencia nisto que os movimentos negros têm chamado de genocídio da juventude negra e periférica, e infelizmente tudo isso acontece nas barbas do Estado brasileiro, porque para você conseguir hoje repreender, né, qualquer um desses programas, você precisa primeiro que uma sociedade civil organizada chame a atenção do Ministério Público por meio de uma representação ou algo do tipo, e aí o Ministério Público, se tiver pessoas, procuradores, atentos à temática dos direitos humanos, pode encaminhar aí uma ação civil pública contra as empresas que promovem esse tipo de violação de direitos humanos e muitas vezes contra o próprio Estado, como é o caso do que aconteceu no Ceará em 2014. Só como exemplo para eu dar para vocês, um programa de televisão exibiu um estupro de uma menina de 9 anos durante 17 minutos no horário das 13 horas. O horário das 13 horas, que é um horário desses programas policialescos locais, porque no final da tarde eles acabam reproduzindo os que são feitos aqui em São Paulo, que são de rede nacional. Os locais, eles são exibidos na hora do almoço. Enfim, a sociedade civil, né, entrou com uma ação junto ao Ministério Público Federal no Ceará, e o Ministério Público Federal acionou, fez uma ação civil pública, colocando a empresa de comunicação como ré, né, no caso, por ter feito esta violação, mas colocou o Ministério das Comunicações à época como co-réu, né? Por quê? Porque é responsabilidade do Ministério das Comunicações acompanhar e monitorar este tipo de violação. Algo que nunca foi feito no Brasil, embora seja uma previsão do órgão, né? A gente nunca teve um Ministério das Comunicações que se propusesse a monitorar, a criar um corpo técnico qualificado para acompanhar a programação da radiodifusão aberta no Brasil. E é o que aconteceu. Como o Ministério foi colocado como co-réu, ele foi obrigado a abrir um procedimento administrativo contra a empresa de radiodifusão no Ceará e sancionou essa empresa com uma multa. E aí eu vou falar para vocês o valor da multa. R$23 mil. A gente tá falando de 2014. R$23 mil é tipo, continue violando os direitos humanos de crianças e adolescentes, né? A gente sabe, por exemplo, que na França, uma violação desse tipo pode gerar de multa para a empresa até 5% do faturamento do ano anterior. Então a gente está falando da casa de milhões, talvez até de bilhões. E no Brasil, um tipo de violação desta, né, teve como sanção apenas o valor de R$23 mil. Ana, a gente então, né, vem de um contexto de acúmulo de uma mídia muito violadora de direitos, os programas policialescos são muito representativos disso, né? Mas agora a gente está diante de um novo cenário político. E você deu o exemplo da fiscalização pelo Ministério das Comunicações, né? Mas o que a gente está vendo agora é um governo que é baseado em desinformação e que se vende como sendo um governo que busca mesmo desmontar a mídia tradicional. Diante disso, vocês se veem num momento de mudança de estratégias, assim, o caminho ainda é pensar na democratização da mídia pelo desmonte dessa concentração dos monopólios, por acreditar no poder do Ministério das Comunicações, ou se trata agora de reinventar um pouco de como que vai ser feito e que papel se vai atribuir para o governo federal nesse processo de evitar, controlar e acabar com violações de direitos humanos pela mídia? Sem dúvida, acho que é um novo momento, é um novo cenário, mas ele já se apresentava um pouco desde o ano de 2016. Então, assim, o que a gente tem de desmonte já na era Temer é bastante significativo, né? Desde a mudança na lei geral da Empresa Brasil de Comunicação, né, que tirou da empresa da EBC, né, que é a única empresa pública de comunicação no Brasil, o seu caráter mais democrático e participativo ao extinguir o Conselho Curador que mantinha a representação da sociedade civil e muitas outras medidas, né, que foram feitas aí ao longo dos 2 últimos anos. Apesar disso, a gente acredita sim que hoje tem uma mudança de patamar. Se a gente tem uma mudança de cenário, a gente precisa pensar taticamente também como a gente vai caminhar dentro desse cenário. Então, não dá para acreditar, por exemplo, que um governo como esse vá mover um dedo, né, para fazer democratização dos meios de comunicação no Brasil. Pelo contrário, o que eles têm demonstrado é que eles vão fazer disputa política, e a disputa política envolve, inclusive, privilegiar determinados grupos de comunicação em detrimento de outros, né? Então você tem aí, já durante o período eleitoral, o candidato Jair Bolsonaro, né, indo dar entrevista na Rede Record, no mesmo dia em que a emissora Globo fazia um debate ao vivo,
e agora, né, com os escândalos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, ele também privilegiou aí dar entrevistas em algumas emissoras de rádio e televisão em detrimento de outras. Então eu acho que a gente vai ter um rearranjo do cenário aí, e isso vai impactar inclusive no debate sobre o que é a concentração da propriedade, como isso influencia na formação da opinião pública. Em alguns momentos, por exemplo, quando a gente fala de direitos civis, como a questão racial, a questão das mulheres, a questão LGBT, acredito que algumas emissoras hoje estão mais abertas a fazer esse diálogo pela garantia dos direitos civis do que outras. Isso não significa que seja o bastante, né? Que em função disso a gente vá congelar, digamos assim, a pauta da concentração dos meios, mas eu acho que nos impõe aí talvez uma certa cautela, né? E uma necessidade de repensar um pouco quais serão as nossas táticas durante esses 4 anos. Outra coisa que a gente tem percebido é que isso vai ter também uma influência grande das verbas publicitárias, né? Por exemplo, a Globo, ela sempre foi a maior receptora de verbas publicitárias do governo federal nos últimos 20 anos. Existe uma tendência disso mudar a partir de agora. E aí, qual vai ser o papel da Globo e como ela vai reagir a isso? Porque aí não é só uma questão de como ela fala de si, mas tem uma questão financeira muito importante, que é a questão do financiamento, né? Que vem da publicidade, como ela vai se recolocar nesse cenário, né? Então a gente também precisa observar isso. Agora, eu, assim como, né, a maior parte das pessoas que atuam aí na área dos direitos humanos, acredito que vai ser um governo bastante difícil até para nos posicionarmos, né? Já tem sido, com medidas e decretos que impõem aí limitações às organizações sociais, né? Que impõem limitações ao ativismo, que cria um clima de perseguição política, um clima de perseguição administrativa das ONGs. Então eu acredito que tudo isso vai também influenciar no como nós vamos nos portar aí no próximo período para conseguir manter o ativismo em prol da democratização dos meios de comunicação no Brasil. Acho que os desafios são imensos, né? Sim. Seguindo, Ana, nesse tema das violações pela mídia, agora indo para o campo da esquerda, teve um grande evento, né, que foi em 2016, com aquela capa do Le Monde Diplomatique, que era uma capa claramente racista, né, que tinha a intenção de discutir a reforma trabalhista. E, enfim, provocou muito debate essa capa, e ela acabou gerando a criação de especial sobre negros e mídia que o próprio Le Monde publicou. E a gente queria ouvir um pouco como que você enxerga esse tipo de situação em relação à eficácia. Você considera eficaz esse tipo de mecanismo para responder a violações de direitos humanos? Você acha que, nesse caso concreto, o Le Monde adotou a postura que você considera mais adequada para responder à charge que eles publicaram? Acho que no caso do Le Monde, os jornalistas que atuam no jornal, né, e os editores, eles foram provocados, né, a pensar de uma forma diferente. Então eu acredito que houve sim um resultado, né, não apenas ao propor o especial, né, do qual eu tive aí a oportunidade de participar também, mas eu acho que antes disso, a própria abertura, a realização de um debate público, né, chamando inúmeras jornalistas negras, ativistas negras, para discutir um pouco o papel do jornalismo na reprodução do racismo, eu acho que já foi bastante importante. É quase como um direito de resposta, né? Se você tem algo que ofende, né, coletivamente ou individualmente alguém, você tem que ter no mesmo jornal um espaço, né, de direito de resposta para que a informação tenha um outro lado, seja vista de uma outra perspectiva. Em 2006, o Intervozes entrou com uma ação, com uma representação junto ao Ministério Público Federal em São Paulo, que abriu uma ação civil pública contra o João Kleber, apresentador do Tardes Quentes, porque dentro do programa havia um quadro, né, que era bastante violador de direitos humanos e principalmente dos direitos humanos das mulheres. E a decisão da justiça foi por tirar o programa do ar durante um período de 30 dias e, no lugar deste programa, colocar uma série de programetes que foram produzidos pelas organizações de direitos humanos da sociedade civil, falando de casos ou de agendas que eram importantes naquele momento. Então você tem uma sequência de programas que a gente chama de direitos de resposta sobre a questão racial, sobre a questão de gênero, sobre a questão indígena, sobre os direitos LGBTs. Então eu acredito que sim, né, você impor sanções administrativas
a empresas que violam direitos humanos é essencial, né, para que você tenha o cumprimento das regras hoje estabelecidas no Brasil. No caso do Le Monde, você não precisou impor, né, porque o Le Monde é um jornal impresso, ele não passa por essa regulamentação que envolve a radiodifusão pública. Mas o fato dos editores e dos jornalistas terem entendido que era necessário fazer algo para contrapor o próprio racismo que eles haviam reproduzido na capa, eu acho que sim, é bastante interessante e eu acho que nos faz crescer, nos faz avançar enquanto sociedade e principalmente enquanto esquerda, né, já que o jornal se coloca ali dentro de uma perspectiva progressista e de esquerda. Ana, pensando um pouco sobre estratégias que têm dado certo e formas de ação é um que tem nos chamado a atenção, a gente pode constatar que a presença e a contundência de um certo ativismo negro na internet é um dos fenômenos importantes que a gente observa, né, que tem dado resultados. Mas a gente tem uma pesquisa feita e divulgada pela Natália Neres que mostrou que quando os temas ligados ao racismo finalmente aparecem na internet, eles também tendem a ser denúncias de casos individuais mais do que discussões sobre a estrutura do racismo, né, na nossa sociedade. Então, o que a gente queria pensar com você é como nesse contexto é possível ampliar esse debate sobre o racismo nas diversas mídias e de forma menos pontual, menos individualizada e privilegiando o protagonismo das pessoas negras nas produções. Olha, eu acho que tem duas questões. A primeira é de acesso. A gente tem poucos dados ainda no Brasil sobre o acesso das pessoas negras à internet. Então, muitas vezes a gente fala de um lugar que talvez não seja o lugar da grande maioria, né? É o lugar de um público ainda bastante restrito, localizado nos centros urbanos das principais cidades brasileiras. Acho que a primeira questão é como é que os negros hoje acessam a internet no Brasil, né? Então, esse é um debate que eu tenho tentado pontuar, mas a gente tem uma ausência de dados que separe, né, a questão racial, que discrimine racialmente este acesso. Tem a PNAD, que é feita, né, de tempos em tempos, acho que de 2 em 2 anos, a PNAD contínua de tecnologias, que traz um pouco desses dados, mas eu ainda acho que a gente precisaria produzir mais sobre isso, né? E a segunda questão que eu acho que entra um pouco no que você disse, que é a questão do que está sendo produzido. Infelizmente, quando você analisa, o Intervozes fez uma pesquisa chamada Monopólios Digitais para medir o nível de concentração dos produtores de conteúdo na internet, né? E eu, com base nessa pesquisa, eu olhei para essa pesquisa e percebi que dos 20 primeiros produtores de conteúdo em termos de audiência e de seguidores, acho que 1 ou 2 são autodeclarados negros. Então, o que acontece? Assim, será que é falta de financiamento, né? Será que a gente precisa explorar um pouco mais isso? E aí, dialogando um pouco com a pesquisa da Natália, eu acho que de fato, a gente ainda tem um exercício bastante individualizado nos espaços online, que é ótimo, né? Já que nós vivemos numa sociedade que durante anos foi limitada o seu direito à expressão e à comunicação. Então, acho que faz parte do processo você ter hoje indivíduos, né, se colocando de forma mais significativa no ambiente digital, mas eu acho que a gente tem que dar um passo além, que é esse passo de tentar se organizar, né, diante deste novo quadro que é a comunicação. Porque assim, nós vivemos num país em que os meios de comunicação são bastante concentrados, certo? Então a internet, ela é uma potência. Ela é uma potência para a liberdade de expressão, para a liberdade de manifestação do pensamento. Mas a gente precisa pegar essa potência e transformá-la em algo que realmente gere frutos, né? E eu acho que a gente não consegue fazer isso se a gente estiver apontando muito para todos os lados, né? A gente precisa se organizar mesmo. Se organizar enquanto grupo, se organizar enquanto incidência. E nos tempos atuais eu acho que isso está ainda mais necessário. Porque o que a gente tem visto nos encontros que a gente faz com mulheres negras que produzem conteúdo na internet, por exemplo, é que hoje existe uma perseguição também dessas meninas, dessas mulheres que fazem as denúncias na internet. Então você já tem, por exemplo, ações na justiça, né, sendo feitas para calar, para silenciar essas mulheres. Porque muitas vezes, no afã, né, de querer denunciar, elas acabam se colocando de forma bastante expostas e sozinhas no ambiente virtual. Então
acho que mais do que nunca a gente tem que pensar estratégias conjuntas e coletivas. E eu acho que isso tem a ver com entender que o racismo é estrutural, né, e que o machismo também é estrutural, que não é algo sobre mim, sobre o meu corpo apenas, mas sobre o corpo de todas as mulheres negras. E que talvez parte da estratégia para enfrentar isso também seja coletiva, né? A gente, para facilitar para os nossos ouvintes, esse artigo que a gente mencionou aqui na questão feita a Ana Cláudia, ele chama Como a Internet Debate o Racismo, e ele foi publicado no Blogueiras Negras e também apareceu no nosso correio número 3, que tá na internet para quem quiser pesquisar. Ana Cláudia, eu acho que a pergunta que vem agora tem muita relação com o que você estava falando, né? Nós recebemos de um dos nossos ouvintes nas redes sociais, que também é da área da comunicação, o Valdemir Krabi. Obrigada, Valdemir, por interagir com a gente, que foi sobre como falar sobre direitos humanos nesse contexto que vivemos. E você, pela sua experiência como candidata a deputado estadual aqui por São Paulo, viveu na pele esse contexto de acirramento e violência nas eleições e desse desafio de falar sobre direitos humanos em um momento muito conservador. A partir disso, como você vê que nós podemos falar sobre direitos humanos com as pessoas? Pois é, a guerra das narrativas, né? Porque hoje em dia, inclusive, os conservadores também utilizam a expressão direitos humanos para falar algumas bobagens por aí. Então, eu acho que uma das questões seria, talvez, facilitar um pouco essa linguagem e essa aproximação, né? Muitas vezes a gente usa jargões muito consolidados dentro do movimento, né? Dentro do ativismo, e esquece que as pessoas, elas estão assistindo o programa do Datena, né? Então, para elas, o que a gente está chamando de direitos humanos de maneira quase que natural, elas estão entendendo dentro de um outro contexto. Então, acho que a gente tem que, talvez, dar um passo atrás no sentido da linguagem, no sentido de como dialogar com as pessoas, né? E mostrar para elas que direitos humanos nada mais é do que o direito da pessoa humana viver com dignidade no mundo, né? E isso inclui, né, os direitos civis, os direitos sociais, os direitos políticos. E esse é um caminho que a gente tem que traçar, reconstruir, talvez, o imaginário dos direitos humanos, que eu acho que a gente perdeu ele em algum momento na nossa sociedade. E aí tem a ver com tudo aquilo que a gente já discutiu sobre como esses programas também massificam esse pensamento conservador, né? E pensar os direitos humanos como algo essencial para a vida, algo essencial para a dignidade, né? Sobretudo das pessoas que estão, digamos aí, à margem de um sistema de proteção de direitos humanos, podemos dizer assim. Que são as comunidades periféricas, né? As comunidades de favela, que são em alguma medida a população negra, em alguma medida a população negra. Então, acho que a gente tem que repensar a nossa forma de tratar e de dialogar sobre esses temas. Legal, isso acho que super dialoga com o nosso primeiro programa, primeiro episódio com o Jefferson, que ele também fez esse convite pra gente dar um passo atrás, né, na hora de falar sobre direitos humanos com uma população mais ampla. E acho que também ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, né, porque a gente sai de um lugar na sociedade que é... Tem um amigo meu que brincou uma vez que uma parte da esquerda, ela acabou indo pro camarote, né? A gente foi estudar, foi fazer mestrado, doutorado, fazer incidência política em temas muito específicos, né? E a gente vê a sociedade um pouco do camarote, assim. Então, ouvir as pessoas, porque às vezes ela não sabe o que é direitos humanos, mas ela sabe o que é chegar no hospital, numa unidade básica de saúde, não ser atendida. Ela sabe com certeza o que é ser negro nesses espaços, como o negro é tratado nesses espaços. Ela sabe com certeza como é o sistema penitenciário no Brasil, porque alguém da família dela, ou do núcleo familiar mais próximo, ou primo, ou sobrinho, já passou pelo sistema. Ela sabe como a polícia trata as pessoas no ambiente periférico. Então ela sabe do que a gente está falando. A gente só precisa modular a forma como a gente está falando para que a gente possa se encontrar nessa modulação, né? Se encontrar em alguma modulação, porque eles estão falando numa frequência e a gente está falando numa outra frequência e a gente precisa falar na mesma e se encontrar. Bom, então, Ana, a gente tem algumas perguntas que a gente costuma fazer muito com os nossos entrevistados e entrevistadas aqui, porque a gente acha que permeia o dia a dia de todo mundo que trabalha com direitos humanos. E um tema inevitável é a maneira como direitos humanos é desacreditado, tanto pelo senso comum, né, dessas pessoas que assistem da Datena e ouvem que direitos humanos é coisa de bandido, quanto da perspectiva de quem milita e sofre ataques que são difíceis, que são doídos, que ameaçam as próprias pessoas de uma forma exterminadora.
inspiradora mesmo, né? E você, na sua condição de militante, como que você enxerga a dificuldade desse cenário? Como que você lida com ele? Você acha que tem como continuar otimista na militância por direitos humanos? Então, se a gente não for, de certa forma, otimista, a gente desiste, né? Então, eu acho que nós temos que ter um pé no chão, né? De entender o cenário, de entender a conjuntura, que não é uma conjuntura fácil, né? É uma conjuntura difícil. Eu, como uma mulher negra de 40 anos, não imaginava aos meus 20 anos que pudesse estar vivendo um cenário de tantos retrocessos hoje no Brasil, né? Eu acreditava que a minha militância e o meu ativismo político seria sempre para esticar a corda, no sentido de mais direitos, né? Mais direitos sociais, mais direitos civis, mais direitos humanos. E o que a gente vê hoje é um cenário de retrocessos, né? De perdas significativas aí de direitos. Agora, não dá para desistir, porque se a gente pensa que não é possível transformar, a gente desiste. Eu acredito que é possível transformar, sem a ilusão de que haverá um salvador ou uma salvadora, né? Mas presa à ideia de que a gente precisa construir as bases desta mudança. E construir as bases dessa mudança significa, inclusive, dar este passo atrás que eu estava me referindo antes, sobre o que é direitos humanos. Se você não consegue dialogar com 60% da população sobre o que são direitos humanos, você não vai construir transformação social, né? Então a gente precisa dar esse passo atrás, construir esse diálogo, falar na mesma frequência e, passo a passo, reconstruir as bases aí para uma transformação de fato. E eu acredito muito nisso. E Ana, considerando a dureza dessa caminhada e essa importância de manter um otimismo realista que você menciona, como que você faz para se cuidar, para preservar uma dimensão pessoal nessa militância? Nossa, isso é bastante difícil, né? Tem sido difícil. Nós temos feito muitas reuniões com organizações sociais, com amigos, para pensar um pouco essa perspectiva do cuidado, do autocuidado, mas do cuidado e do autocuidado também sob uma perspectiva coletiva e não individualizada, né? Mas é difícil, não é fácil, porque todo dia tem uma demanda nova, né? Que você precisa responder, que você precisa combater, né? Um incêndio novo para apagar. Então, confesso que não é fácil, mas a gente tenta, né? Digamos assim, pelo menos entre nós, construir relações mais saudáveis para que a gente possa coletivamente seguir na caminhada e para que a gente veja as pessoas, enxergue as pessoas que do lado estão tombando, né? E que a gente possa, ao enxergá-las, também ajudá-las a se colocarem de pé. Ana, a gente sempre acaba aqui o nosso programa mantendo o espírito da transmissão, que é fazer circular materiais inspiradores para quem luta por direitos humanos, para quem acredita. Então a gente queria pedir para você uma recomendação de um livro, de um filme, enfim, de qualquer material que você ache que inspira as pessoas a pensarem sobre direitos humanos. Como a gente sempre fala aqui, Ana, faça a sua transmissão. Olha, eu vi um filme recentemente do Afonso Cuarón que chama Roma. Não é um filme muito fácil para ser assistido, porque ele não tem aquela narrativa, né, de início, meio e fim. Mas eu acho que é um filme bastante inspirador para a gente pensar as relações humanas. Então, se alguém tiver aí com um tempinho livre, eu recomendaria assistir ao filme Roma, do Afonso Cuarón. Ana, queria muito te agradecer a sua participação. Foi muito inspirador para todas nós. E nós esperamos que os ouvintes também tenham gostado do episódio e que possam contar pra gente também um pouquinho do que eles acharam. E se inscrever no nosso site para receber o correio do Transmissão Direitos Humanos e para ter contato com o nosso podcast e todos os nossos materiais no www.transmissãodh.com.br. Muito obrigada, Ana, mais uma vez. Eu que agradeço, meninas, pelo convite, por estar aqui no Transmissão Direitos Humanos com vocês. Espero que tenha uma ampla divulgação e que as pessoas gostem deste material. Acho que vão adorar. Obrigada, Ana. E tchau para quem estiver ouvindo. Obrigada. Até mais. Tchau, brigadão.